A gente se pergunta, como é que dá para tirar lições valiosas de palavras que foram escritas há milênios? Bom, é exatamente isso que nós vamos investigar juntos agora. O nosso ponto de partida é esse trecho aqui, da carta aos Colossenses. Lendo assim de primeira, é um texto que, nossa, levanta muitas questões. A instrução é para que os servos obedeçam seus mestres com sinceridade, como se o trabalho, na verdade, fosse para o próprio Deus. E aí a gente chega na pergunta fundamental, né? Como é que se entende uma orientação como essa de quase 2000 anos atrás, no nosso dia a dia profissional que é tão diferente? A resposta, olha, ela começa com um passo para trás, lá na história. E esse passo nos leva direto para entender o contexto da época. Porque ignorar o mundo em que a Bíblia foi escrita é a receita certa para a confusão. A cultura, as leis, os costumes, tudo isso é como se fosse a chave que abre o verdadeiro significado do texto. E aqui tem um ponto, gente, que é fundamental. A palavra escravo assusta, e com toda razão. Mas a servidão no mundo bíblico era muito, mas muito diferente da escravidão brutal que aconteceu, por exemplo, nas Américas. Primeiro, não era baseada em raça. Muitas vezes era algo temporário, sabe, para pagar dívidas. E mais, existiam leis de proteção. Era um sistema completamente distinto. É só a gente olhar para a lei mosaica lá no Antigo Testamento para ver como a coisa funcionava. Não era um sistema sem lei, muito pelo contrário, havia limites bem claros. O serviço para quitar dívidas, por exemplo, não passava de 6 anos. Era proibido escravizar um compatriota para sempre. E o tratamento humano era exigido por lei. Avançando no tempo, a gente chega no Novo Testamento. A igreja primitiva nasceu dentro do Império Romano, uma sociedade onde a escravidão era algo comum. A lei romana regulava essa prática e, embora fosse um sistema de servidão, previa certos direitos e até a possibilidade de liberdade. Era nesse cenário bem complexo que os cristãos viviam a sua fé. E foi justamente nesse cenário que o cristianismo trouxe algo revolucionário. Não uma revolução armada, mas uma mudança de mentalidade, sabe? Uma nova perspectiva que buscava transformar as relações de dentro para fora, a partir do coração. E aqui está o ponto crucial. Na mesma carta, o apóstolo Paulo se vira para os mestres, para os senhores, e diz: forneçam aos seus servos o que é justo e reto. E por quê? Porque vocês também têm um Senhor no céu. De repente, todo mundo, servos e senhores, prestavam contas para a mesma autoridade divina. Isso nivelava o campo de jogo moral de um jeito sem precedente. E essa ideia não ficou só na teoria, não. A gente vê isso na prática, na história de Onésimo, um escravo que fugiu. O apóstolo Paulo o encontra e o envia de volta ao seu mestre, Filémon, com uma carta que muda tudo. Ele pede que Filémon o receba, não mais como escravo, mas como irmão amado. A fé em Cristo tinha acabado de transformar um fugitivo em um membro da família. E essa era a grande revolução. Dentro da comunidade cristã, as etiquetas do mundo, livre, escravo, rico, pobre, perdiam a importância. A identidade principal de todo mundo era uma só: servo de Deus. Todos, sem exceção, estavam no mesmo nível diante da autoridade e da graça divina. Ok, depois de entender todo esse contexto, a gente pode finalmente trazer esses ensinamentos para hoje. Que princípios atemporais daquela passagem de Colossenses se aplicam ao nosso trabalho, não importa a nossa função? A gente pode resumir em 4 princípios essenciais. Primeiro, integridade. Trabalhar com sinceridade, não só para impressionar quem está vendo. Segundo, motivação. Fazer o melhor por um propósito maior e não só pelo salário no fim do mês. Terceiro, responsabilidade. Assumir o que a gente faz. E quarto, justiça. Tratar todo mundo com equidade, seja líder ou liderado. Isso vale para os dois lados, como a gente vê aqui. Para quem é colaborador, significa trabalhar com excelência e sinceridade, como um serviço a algo maior. Já para quem é líder, significa tratar a equipe com justiça e respeito, lembrando que também presta contas. É uma ética de responsabilidade mútua, uma via de mão dupla. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O desafio aqui não é só decifrar um texto antigo, mas sim enxergar a relevância desses princípios tão profundos para o mundo em que a gente vive hoje. A grande conclusão é esta: as culturas mudam, as leis trabalhistas evoluem, mas os princípios éticos sobre dignidade, respeito e trabalho bem feito, esses são atemporais. Eles falam sobre caráter, e caráter é uma coisa que nunca sai de moda. Então a reflexão final é para todos nós. De que forma a aplicação da integridade, da motivação correta, da responsabilidade e da justiça pode realmente transformar um ambiente de trabalho?
como isso impactaria não apenas o desempenho individual, mas toda a cultura de uma organização. Se esta análise trouxe uma nova perspectiva sobre o assunto, considere curtir e compartilhar este conteúdo. Cada compartilhamento ajuda a levar essas reflexões a mais e mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.